Muito boa tarde, ouvintes da Rádio São Chico Web. Estamos iniciando mais um programa Momento Inspiração com o monge Sunantô. Muito boa tarde, reverendo Sunantô. Boa tarde, Bolívar. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e aguardo as perguntas de vocês sobre qualquer assunto, que eu possa responder na qualidade de monge budista da tradição Theravada, a forma mais antiga de budismo que é conhecida. Então, lembro a todos que eu não sou porta-voz do budismo. O budismo tem várias tradições, vários tipos de budismo. Eu sou qualificado para responder apenas de acordo com a tradição Theravada, ok? Então, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Também lembrando que não existe pergunta tola, tá? As perguntas, às vezes, mais inocentes podem tirar grandes respostas e grandes ensinamentos. Então, não fiquem constrangidos, não vou perguntar isso ao monge, porque de certo todo mundo sabe, ou vão pensar que a minha pergunta é tola. Não existe isso, ok? Muito bem, reverendo. Nós já temos a participação da Tairine Silva. Muito bem. E ela faz a seguinte pergunta. O Dalai Lama é o líder de todo o budismo internacional? Não. Na verdade, Sua Santidade, o Dalai Lama, ele é líder de algumas das seitas tibetanas. Nem ao menos de todas as seitas do budismo tibetano, ele é líder. Algumas seitas reconhecem a autoridade dele e outras não. O budismo não tem um líder mundial, tá? Assim como, na verdade, nem o catolicismo, Tem Sua Santidade, o Papa, da Igreja Católica, e tem outras seitas, Tem outros tipos de religião, dentro das igrejas, Então, no budismo é a mesma coisa. Cada país da tradição Theravada tem o seu supremo patriarca, que equivale ao Papa, daquele país apenas, não de todo o budismo. Não existe um porta-voz oficial unificando todas as tradições budistas. Ok? Espero ter respondido. Muito bem. Reverendo, eu gostaria que a gente comentasse novamente, já que aquele dia foi muito destacado isso na nossa entrevista, nós fizemos no sábado, a chamada causa do sofrimento, que é a inquietação mental. Isso. Na verdade, o termo técnico, em língua Pali, a língua que o Buda falava, é dukkha. Dukkha, tá? D-U-K-K-H-A, dukkha. E essa palavra dukkha engloba todo tipo de inquietação mental, como o Bolívar falou, tá? É normalmente traduzido por sofrimento, mas não é uma tradução correta. Eu não uso essa tradução. Seria a primeira nobre verdade, A primeira das 4 nobres verdades do Buda, isso mesmo. Então, dukkha inclui todo tipo de inquietação mental, desde a morte de alguém querido, até uma simples dor de cabeça. Tudo aquilo que é capaz de inquietar a nossa mente, nós qualificamos como dukkha. Tudo aquilo que atrapalha a nossa paz, que nos impede de estarmos sossegados, se chama dukkha. E a origem dessa inquietação mental são a ignorância, o apego e a raiva. Tá? Ignorância em relação ao modo como nós vemos o mundo. Nós temos a tendência de ver o mundo do jeito que a gente imagina que ele é, do jeito que a gente quer que ele seja, do jeito que a gente acha que ele vai passar a ser. E o mundo não está nem aí para isso. O mundo é do jeito que ele é. Então, quando a gente tem esse modo errado de ver o mundo, a gente se apega aos nossos conceitos, às nossas visões das coisas, à nossa maneira de interpretar as coisas. Então, a gente cria apego pelas coisas, não só materiais, mas principalmente conceituais. E aí, o que acontece? Quando as coisas não saem do jeito que a gente achava que o mundo ia fazer para a gente tem raiva, a terceira causa de toda inquietação mental. Raiva, aí não é ter excesso de raiva. Raiva é englobando desilusão, frustração, ódio, decepção, ódio, depressão, toda forma de sentimentos negativos que causam inquietação mental. Então, as 3 causas de dukkha, da inquietação mental, são ignorância, apego e raiva, englobando todos esses sentimentos frustrantes que a gente tem. Sempre lembrando a palavra ignorância, reverendo?
A pessoa pensa assim, você é um ignorante. A ignorância não é assim, às vezes se leva ao pé da letra de uma etimologia Sim. que não é bem assim. A ignorância, às vezes, é você ignorar as coisas como elas são. Sim, ignorância, todos nós somos ignorantes a respeito de várias coisas, né? Milhares de coisas. Né? Se pedir para alguém fazer uma cirurgia no hospital, você não é capaz, a menos que você seja um cirurgião, né, diplomado, qualificado, você não vai fazer. Então você é ignorante quanto a fazer uma cirurgia no hospital. Né? Eu sou ignorante quanto a pilotar um avião. Eu nunca pilotei um avião, não tenho curso de pilotagem, então eu sou ignorante a respeito desse assunto. Ignorância não é chamar alguém de burro, ofender alguém. Né? Ignorante todos nós somos a respeito de milhares de coisas. Mais alguma pergunta? Reverendo, uma outra questão. Estamos vivendo no momento da pandemia e nesse momento de pandemia as pessoas assim estão ficando muito depressivas ou ansiosas. O que fazer, reverendo? Primeiro, se cuidar. Né? Primeiro, se cuidar intensamente. Todo cuidado é pouco. Às vezes a gente vê assim, vamos rezar. Tá, reza, mas reza em casa, reza com cuidado, reza com álcool gel. Né? Se precisar sair, saia de máscara, o mínimo possível, volta logo para casa, lava 200 vezes as mãos. Isso, se Deus existe ou não existe, seria isso, se existe, seria isso que ele queria das pessoas, ele ia pedir das pessoas. Tá? Oração, simplesmente saindo na rua porque Deus vai me proteger, isso é inconsequência. Né? Se Deus fosse proteger, não aconteceria a epidemia na Itália, que o maior número de católicos está lá na Itália, né? No Vaticano. E morreu italiano, né? Muito mais do que se imaginava. Então, não é salvação. Oração não é salvação. No momento, é proteção. Evitar o vírus. Evitar contato com pessoas. Saiu para a festinha, não foi só ali na festinha. Isso não existe. Então, a primeira coisa é manter a calma. Melhor maneira de manter a calma é se cuidando. Não adianta ficar deprimido. Deprimido não vai resolver a situação. Né? É o mundo todo. Não é a sua casa, nem a sua rua, nem o seu bairro, a sua cidade. É o mundo. Então, manter a calma, se cuidar, ver as coisas com clareza. Né? Se eu me cuidar, vai diminuir o risco. Se acontecer de pegar, mesmo com as providências necessárias, então procurar se cuidar. Né? É isso que a gente tem que fazer. Não adianta nada se desesperar e muito menos achar que não vai acontecer e sair na rua sem proteção alguma. Ok? Muito bem. A Tairine está perguntando o seguinte: já vi imagens do Buda onde ele está magro e outras onde ele está gordo. Qual a diferença entre elas? Muito boa pergunta e é uma dúvida bastante comum. Né? A imagem do Buda gordo não é o Buda. Tá? É simples assim. Essa imagem que as pessoas às vezes põem em cima da geladeira, bota moedinha, bota arroz, infelizmente isso é uma grande tolice. Essa imagem do Buda gordo não é uma imagem do Buda. Tá? O que acontece é o seguinte: o Buda, né, o príncipe que se tornou o Buda, ele era alto, forte, atlético, moreno. Indiano, né? Ele não era indiano porque não existia a Índia. Ele era kshatriya, né? Ele era do clã dos Shakyas, que ele nasceu no sul do Nepal, tá? Para ser específico. Hoje em dia, se a gente fosse dar um passaporte para ele, seria um passaporte nepalês, não indiano. Enfim, ele era um homem forte, atlético, campeão de artes marciais, campeão de armas, arco e flecha, espada, lança, montava muito bem a cavalo, então ele não poderia ser uma pessoa obesa, como essas imagens que a gente vê por aí, que as pessoas pensam, eu tenho em casa a imagem do Buda. Não, você tem uma imagem de uma coisa diferente. O que aconteceu? Quando o budismo entrou na China, tá, vindo da região da Índia, Sri Lanka e tal, finalmente atravessou a fronteira com a China, tá, já existia na China, o taoísmo. E o taoísmo tem vários deuses. O deus da cozinha era representado por uma pessoa obesa, esse gordão. Tá? Era o Rotei. Em japonês sim. Exato. Mas era representado por essa figura gorda,
Por quê? Porque achavam que gordura era fartura de alimento, fartura de dinheiro para comprar comida. Prosperidade, né? Prosperidade. Numa época que a China estava extremamente pobre, né? Milhões e milhões de pessoas morrendo de fome. Então o gordo, alegre, sorridente, era sinal de que ele estava satisfeito, né? Bem alimentado. Quando o budismo chegou à China e encontrou esse ambiente de vários deuses, a imagem do Buda foi associada à felicidade, prosperidade, fartura. E então passaram a associar o Buda a esse gordo. E esse erro histórico permanece até hoje. Então, se você quer uma imagem verdadeira do Buda, certamente não é esse gordo, e certamente não é a imagem de um manto cheio de espelhinhos, florzinhas, bordadinhos e tal. Isso não representa a figura de um mendigo. Vocês vejam, o meu manto não tem florzinha nenhuma, nem espelhinho, nem nunca vai ter. Tá? Então, se querem uma imagem verdadeira do Buda, quanto mais simples e magro, mais próximo da realidade que era. Tá? Muito bem. Reverendo, pessoas falam muito, assim, às vezes perguntam para a gente, né? Falam sobre aquele livro do Hermann Hesse, o Siddhartha. Não há no livro não é uma biografia de Siddhartha Gautama, né? Mas é a história de uma pessoa que busca o seu, como é que a gente se diria o seu interior, assim, por assim dizer. Sim, uma pessoa em busca da iluminação. Da iluminação. Né? A iluminação é o ideal de todo budista, né? De quem pratica o budismo. Seguir o caminho do Buda e somente o caminho do Buda, sem misturar com nenhuma outra coisa, né? Início, meio e fim do ensinamento do Buda, em busca da iluminação. A iluminação, o que é? É um estado mental, não é um paraíso pós-morte. Tá? O chamado Nirvana, né? Ou Nibbana, em língua Pali, não é um paraíso pós-morte, não é o céu, que a pessoa morreu e vai para o Nibbana. Não é assim que funciona. O estado do Nibbana é um estado mental que pode ser atingido aqui e agora, em vida. Exatamente, em vida. Tá? É um estado mental atingível em vida, desde que a pessoa, com muito esforço, dedicação e sem desvios, sem distorções, pratique exatamente o que o Buda praticou e nos ensinou. Ele praticou um caminho e se iluminou. Esse mesmo caminho ele nos deixou como herança. Então é esse caminho que deve ser praticado. Sem misturar com isso, com aquilo, o universo e não sei o quê. Sem essas misturas, a gente pode alcançar o estado mental do Nirvana. É fácil? Não. Qualquer pessoa, reverendo. Qualquer pessoa que leve a sério a prática. Leve a sério, exatamente. Sim. Né? Não é qualquer pessoa por aí. Qualquer pessoa que tenha plena consciência do que está fazendo e se esforce realmente por isso. Então é perigoso dizer qualquer pessoa que pensa, eu quero, vou conseguir. Né? Quando eu vou conseguir? Não sei. Tá? É um esforço que pode demorar... Não é instantâneo, né? Não é instantâneo. Pode demorar dezenas de renascimentos ou pode ser nesse, depende do seu estado de cultivo mental, de pureza mental. Ok? Reverendo, a pergunta que não quer calar, Sim. e a pergunta que sempre fazem para nós aqui no nosso programa Momento Inspiração. O que é karma? Karma é resultado de ação intencional. Karma, ou kamma, tá, em língua Pali, é qualquer ação praticada com intenção. Tá? Com intenção. Seja essa intenção boa ou seja essa intenção ruim, uma intenção má. Tá? Para causar mal a alguém, para fazer mal a alguma criatura. Já começa no pensamento, né, reverendo? Começa no pensamento. A ação começa no pensamento. Pensar é a ação de pensar. Né? Por isso é verbo pensar. Se é verbo, é ação. Então, começa no pensamento. A partir do momento que essa ação pensada se concretiza, né? Você pratica essa ação, você torna material essa ação, então existe um karma. Tá? Um karma dobrado. Né? Já existe o mau karma, o bom karma, quando você pensa. E quando você materializa, né, realiza essa ação intencional, ela conta como bom karma ou como mau karma. As pessoas têm tendência a distorcer o que é karma, achar que karma é castigo. Karma não tem nada a ver com castigo. Tá? Karma é o resultado dessa ação.
Você praticou uma boa ação, ela vai ter colher, um bom né? resultado. Exato. Praticou uma má ação, ela também vai ter um resultado. Ok? Espero que tenha explicado. Com certeza, reverendo. Outra questão muito polêmica, né, que a gente ouve em relação ao budismo, que o pessoal pergunta para o reverendo aqui, no nosso programa Momento de Inspiração. Reverendo, a questão da reencarnação no budismo, existe ou não? Existe. Nós, por exemplo, eu, Bolívar, e vocês ouvintes, estamos reencarnados. Né? Reencarna ação. Ação de ser novamente feito de carne. Só que, não necessariamente, as formas de renascimento são feitas de carne. Você pode renascer em dimensões paralelas à nossa, em mundos paralelos ao nosso, onde essa forma de vida não é feita de carne e osso. Tá? Aliás, no oceano mesmo, né, nós temos vários exemplos de criaturas, as anêmonas, né, as águas vivas, aqueles seres que ficam flutuando, parecem fantasminhas dentro d'água. Aquilo não é feito de carne e osso, não tem um osso ali, né, e são formas de vida. Todos nós podemos já ter sido aquela forma de vida em outras existências. Então, o termo correto é renascer, renascimento, e não reencarnar. Porque renascimento engloba todas as formas de ter outras existências. Enquanto que reencarnação, só enquanto somos feitos de carne e osso. Tá bom? Alguns falam em renascimento também, né, reverendo? Renascimento, foi o que eu disse. Sim, renascimento. Renascimento, né? Renascimento é o termo correto dentro do budismo. Exatamente. Reverendo, estamos chegando ao final do nosso programa Momento de Inspiração. Gostaríamos que o senhor fizesse uma oração. Uma oração? Uma oração budista. Sim. Normalmente nós recitamos. Isso. Tá? Nós recitamos em língua Pali, e essas recitações são uma forma de transferir o bom karma pessoal para todas as direções do universo, para todos os seres vivos. Ou, especificamente, se alguém pedir especificamente para determinada pessoa doente ou necessitada ou com algum problema. Tá? Mas, normalmente, a gente procura ampliar isso para todas as criaturas do universo. Ok? Então, vamos lá. Por favor, fechem os olhos e procurem focar no que eu estou dizendo, mas transmitindo boas energias, todos vocês, para todas as criaturas do universo. Tá? Sem música. Nati me saranananyan, buddho me sarananwaran, etena satchevajena hotu te jayamangalang. Nati me saranananyan, dhamo me saranangwaran, etena satchevajena hotu te jayamangalang. Nati me saranananyan, sangho me sarananaran, etena satchevajena hotu te jayamangalang. Muito obrigado a todos. E, tendo perguntas, façam as suas perguntas ou aqui no programa, ou no site, ou no Instagram, ou no Facebook. Todos são muito bem-vindos e suas perguntas sempre serão respondidas. Então, é a maneira de divulgar o budismo, a melhor maneira é através da divulgação, esclarecendo perguntas. Tá? Quanto mais a gente conhece alguma coisa, mais clareza de visão a gente passa a ter sobre determinado assunto. Isso inclui o budismo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e estou disponível em todos os canais aí da mídia que vocês possam me encontrar. Ok? Muito obrigado. Fiquem todos em paz e protegidos.